Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos para a nossa live de hoje. Toda quinta-feira a gente vai estar fazendo uma live para vocês. Já começamos a divulgar. Ontem já soltamos, semana que vem temos uma live super importante. Então fica aqui com a gente. Para quem não me conhece, sou Daniele, aqui da Carlos Dias Contabilidade. Franciele, minha sócia. A gente vai estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês. É coisa rápida, mas bem importante para todo mundo, independente do tamanho da empresa, até pela sua vida pessoal também. É importante estar olhando a questão financeira, que é o que a gente tem trabalhado nesse mês de setembro. Então, já aproveita o quilinho do almoço aí, cadeirinha para sentar. Você tinha caído, Dani. Para mim, está normal, você tinha travado. Obrigada pela presença de vocês, né? Também tirar o tempinho para nos ouvir. E é isso, gente. Tudo certo, Fran? Vamos começar? Vamos. Hoje, Nós trouxemos alguns assuntos aqui para vocês hoje. E nós vamos tratar hoje sobre como transformar a sua empresa, como transformar o seu negócio utilizando a terceirização do seu financeiro. isso. A gente fala aqui de terceirização financeira voltado para a empresa, mas é importante você entender a lógica que aplica também na sua vida pessoal, certo? Se precisar do apoio de uma consultoria financeira pessoal, a gente também oferece serviço, mas o foco aqui a gente vai estar sempre falando em relação à empresa, né? O que seria, então, esse BPO financeiro que muita gente fala? Nada mais é do que a terceirização do processamento do seu financeiro. É registrar tudo que entra, tudo que sai, fazer as suas contas a pagar, contas a receber, emitir nota fiscal, fazer o gerenciamento disso, para você gerar relatórios. Então, em vez de você tirar o seu tempo para poder executar esse serviço de alimentar um sistema, ou nem que seja uma planilha, não sei como você faz hoje, ou se não faz, se faz no caderno, talvez. Esse serviço a gente faz, que é registrar tudo o que acontece na sua vida financeira, na vida financeira da sua empresa. E te trazer, sim, os relatórios como o fluxo de caixa, que é a imagem dessa movimentação, e também te mandar semanalmente, você consegue consultar isso em tempo real, o que você tem para pagar, o que você tem para receber, e assim gerenciar e tomar as decisões da sua empresa baseada em números, e não nos achômetros, né? E Um dos maiores desafios que a gente encontra é justamente esse de não ter esse controle, de não saber que existe algumas ferramentas simples que você pode usar na sua rotina, no seu dia a dia, para poder fazer esse controle e esse registro. Né? Um dos maiores problemas que nós encontramos dos empresários é justamente esse, de não ter ciência do que tem ou não a pagar, a receber, essa programação de criar reservas, que é importante, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, é importante ter esse pensamento de investimento, que a gente não aprende tanto a como investir, mas é interessante começar a ter esse olhar, de olhar para a sua renda, ver para onde ela está indo, e também reservar esse espaço para ter essa reserva, né? Para você conseguir suportar os problemas que podem vir no futuro, porque sempre aparece alguma surpresa, um pneu de carro que fura, um funcionário que pede demissão, você precisa pagar toda a rescisão de uma vez. Então, toda essa realidade, você precisa olhar para dentro do seu negócio, olhar para dentro das suas finanças, para ver se consegue trazer essa realidade aí desses números e conseguir controlar a partir daí, né? Nesse sentido, até pergunto para vocês aqui se tem alguém que vive essa realidade, de não saber o quanto que ganha, se você não sabe o tanto que você gasta, para onde seu dinheiro está indo. Às vezes você não sabe nem quanto você está tirando da empresa, se a empresa conseguiria pagar esse salário realmente para você. E existe muitos que têm essa mistura do que é da empresa, do que é do sócio. Então é muito importante
fazer essa análise. Se alguma dessas perguntas aí, ou se você tiver alguma dúvida específica, quiser colocar para a gente, alguma dificuldade, a gente consegue até te ajudar. Mas o primeiro passo sempre é registrar, porque se você não anota, você não vai saber. De fato, é muitas coisas, muita correria no dia a dia, que não dá o tempo e você nem vai conseguir lembrar de fato que realmente você movimentou, o que entrou, o que saiu, né? É nesse sentido, o BPO financeiro ele traz essa ajuda como uma solução bem estratégica. Em vez de você contratar um funcionário para essa função financeira e ainda ter que treiná-lo, nós já somos especialistas. Então, você vai estar como se fosse um braço da sua empresa à sua disposição, mas com especialistas na área. Então, você vai ganhar tempo, produtividade, confiabilidade nas informações e os relatórios na sua mão em tempo real. Você consegue consultar, porque esse serviço é executado diariamente. Então, dessa forma, você vai ter sempre a informação atualizada na sua mão, para você já fazer as suas decisões. E essa informação, né, em tempo hábil, que nem a Dani falou, você ter ela diária, você vai conseguir se planejar melhor. Porque você sai de um cenário onde você não tem esse controle para um cenário onde você consegue, a partir desses dados, tomar uma decisão, você vai se sentir mais seguro dentro do seu negócio, você vai conseguir negociar melhor com seus fornecedores, você vai conseguir negociar melhor com os seus clientes também. Então, ter essa informação em tempo real e saber da capacidade produtiva do seu negócio, porque o financeiro consegue te fornecer essa informação, ter essa ciência de como a sua operação está caminhando, ela é bem importante e também, geralmente, é um pouco negligenciada, porque falta de conhecimento, falta de pessoal, falta de mão de obra. Então, a terceirização do financeiro, ela supre todas essas faltas. A mão de obra fica com outra pessoa, o processamento, você só tem que entregar os dados para a empresa, né, para nós, para que a gente faça o processamento dessas informações. Olha, foi para isso, foi para tal lugar, e trazer essa informação para você, para que você consiga tomar essa decisão e falar assim, não, realmente eu preciso cortar isso, eu preciso vender mais disso. Você consegue identificar, às vezes, produtos que você nem sabia que estava sustentando a sua operação e talvez fazer uma operação de marketing em cima daquilo ali. A terceirização do financeiro, ela vem justamente para poder, para poder conseguir ganhar essa agilidade aí no seu negócio. Isso. Que nesse sentido, igual o Franciele falou, a gente tem alguns casos de sucesso aqui no escritório, de clientes nossos que já viveu essa experiência de não sabia, movimenta bastante, é uma rotina bem puxada para o sócio, a gente até entende que, de fato, você como dono da empresa tem que dedicar o seu tempo para o seu negócio, para vender, para trazer mais dinheiro, a sua hora é a hora mais cara. E, às vezes, nessa correria, nossos clientes que nos relatam isso, né, não conseguia tirar o tempo para fazer essas anotações. Então, com isso, chegava o final do mês, iniciava outro mês, e é só aquela apagando incêndio, só pagando boleto, e ao mesmo tempo eu não sei o que entra na minha empresa, o quanto eu faturei, e eu também não sei o quanto eu gastei, se eu estou tendo lucro ou prejuízo. Porque a partir do momento que você não tem essa transparência nos números, pode acontecer de você estar trabalhando no prejuízo, de você ter dinheiro a receber ou até não conseguir cobrar, né, desses clientes, porque você não tem controle, se você quer receber ou que não recebeu. Contas a pagar, quantas vezes, né, tem o dinheiro, mas acaba pagando em atraso porque não tinha esse gerenciamento das datas, de quando vai vencer, não conseguia se programar, não conseguia até organizar, porque esse processo do financeiro também exige uma boa educação no sócio, de organização, estipular datas para você efetuar os pagamentos, datas para recebimento, de forma que não vai furar o seu caixa, que não fique sem esse capital de giro. Então, isso tudo a gente consegue contribuir. E esses clientes nos relatam, nossa, que diferença fez, né, na minha vida, até na minha parte pessoal, porque às vezes eu ficava tenso, preocupado, estava chegando a data de pagar funcionário, eu não sabia se ia ter dinheiro para pagar, e hoje simplesmente abro um relatório
e vejo, olha, apesar de eu ter tanto para pagar, eu sei que eu tenho tanto para receber, então isso me tranquiliza. Para nós, isso é bastante gratificante e nos confirma que é, sim, uma solução que muita gente precisa e a gente entra para poder ajudar o empresário e, ao mesmo tempo, ter essa redução de custo, igual a Fran falou agora é pouco, porque além de você enxergar despesas desnecessárias, que você pode cortar, o serviço do financeiro terceirizado ainda fica mais barato do que você contratar alguém interno que vai ter todo o custo trabalhista. Outra coisa também, que foi até uma pergunta aqui da Jaqueline, quando o marido ganha fica um pouco complicado. Porque agora com esse negócio de Pix, nem dinheiro no bolso não tá achando mais na hora de lavar roupa, né? Mas como planejar uma poupança? O primeiro passo para toda a organização financeira é sempre o comprometimento. A gente precisa se comprometer que no momento que eu fizer o meu levantamento, isso tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, quando eu fizer o levantamento de tudo que eu estou devendo, de tudo que eu tenho de parcela a pagar, de tudo que eu tenho a receber, toda essa realidade, quando eu fizer esse levantamento, eu tenho que olhar para esses números e tentar entender onde eu posso me ajustar, que isso aí na consultoria também a gente ajuda, na terceirização financeira também a gente pode te ajudar. Onde eu vou conseguir cortar, onde eu vou conseguir agregar. Porque aí, dependendo da realidade, se você tem uma empresa, talvez você, a sua pessoa física, precisa mudar a sua realidade da pessoa física. Talvez você está trabalhando dentro de um degrau a mais. E a gente sempre tem que tentar trabalhar em um degrau a menos, né? Então, sempre ali tentando ter esse passo para trás, porque se der problema na empresa, eu vou ter problema também. Então, eu preciso cuidar da minha pessoa física, ter a organização financeira na pessoa física, ter esse controle de despesas, ter esse controle de receitas, os rendimentos, tentar identificar se a minha renda realmente é suficiente. Então, para quem é casado aí, tem que fazer um planejamento familiar, né? Trazer o esposo, a esposa para poder pensar junto também o que a família pode fazer para conseguir se organizar, né? Para não abrir mão de talvez um lazer, não abrir mão de uma coisa que a família quer fazer junto, para poder cortar no sangue. Mas dependendo da situação, vai ter que cortar no sangue um período. Vai ter que ficar aí alguns meses sem sair, alguns meses sem fazer alguma viagem, alguma coisa, né? Para poder conseguir ter esse passo inicial da organização financeira pessoal para refletir lá na pessoa jurídica. Porque a gente vê muitas realidades dentro do nosso negócio aqui de clientes que chegam e estão tirando ali 10, 15, 20 mil da empresa, sendo que ela só pode pagar 3, 5. Né? Então, precisa de ter uma adaptabilidade, hoje está difícil, na pessoa física, para que ela se organize, ela traga esse gerenciamento pessoal e também reflita na pessoa jurídica. Aí, quem tem empresa, eu preciso primeiro começar na pessoa física? Talvez não. Talvez você iniciar uma organização na pessoa jurídica, você já vai conseguir até identificar esses valores que está indo para a pessoa física que não deveriam estar indo. Né? Então, tem essa realidade também que precisa ser observado quando você tem empresa. Quando você não tem empresa, realmente precisa passar por essa organização e incluir todo mundo da família. Vamos sentar aqui, vamos fazer uma planilha familiar, vamos começar a gastar consciente, porque às vezes, não, vou comprar ali um lanche R$ 10, um outro 15, um outro 5, e aí na hora que soma no final do mês dá 300, R$ 400, você poderia estar usando na sua compra mensal, por exemplo, né? Nesse sentido, uma pergunta que a gente não costuma fazer e nem deveria fazer é se eu mereço, né? Porque a gente auto-sabota. Sempre a gente vai achar que merece. Então, principalmente na pessoa física, não foge dessa ideia da jurídica de anotar, que é o princípio básico, mas a ideia também de se pagar. Quando você se paga, então é para a sua reserva de emergência. Mesmo que não precisa estar no cenário perfeito, só de sobrando dinheiro para poder guardar. Mas começa com um pouco. Se hoje está sobrando R$ 50, você vai guardar R$ 50 e não gastar ele com outras coisas necessárias. É interessante começar essa mentalidade de reserva
com pouco, porque aí na hora que chegar na abundância, tiver muito dinheiro para guardar, é mais tranquilo e você já tem a disciplina de se autodominar no financeiro, certo? Então, aplica também na pessoa física. E nisso a gente tem alguns mitos, né? Algumas perguntas que o pessoal sempre faz. Ah, o financeiro é só para grandes empresas, essa terceirização de financeiro? Quer dizer que vocês vão pagar para mim as contas? Aí são alguns mitos, tá? Porque o financeiro, desde a pessoa física, igual eu falei, a gente também tem clientes de pessoa física na terceirização do financeiro, apesar de estarmos voltados aqui mais para a empresa. Mas é desde o microempreendedor individual, a gente tem desde o MEI até as grandes empresas. Vai depender muito da sua necessidade. E a gente consegue personalizar o nosso plano de atendimento conforme a sua realidade. Então, se hoje você precisa só de um gerenciamento das suas contas a pagar, porque você já tem só uma fonte recebedor, só uma fonte de dinheiro, vamos dizer assim, de entrada, não, eu quero que você só organize meu contas a pagar. A gente pega só contas a pagar para fazer. Ah, eu quero que você faça contas a pagar, contas a receber, tá ótimo. A gente também faz. Então, assim, é um leque de soluções financeiras que a gente personaliza conforme a realidade do cliente. Quanto ao pagamento, a gente não efetua pagamento nenhum. Isso é responsabilidade do dono da empresa. O que a gente faz é o processamento. Então, a gente registra tudo no sistema ainda do cliente. Por quê? Hoje a gente está nessa parceria, mas você daqui a pouco tem outro cenário, outra estratégia de negócio, precisa trazer isso para interno. Todo o banco de dados, todas as suas informações é da empresa, a gente não fica. Por isso que o serviço é executado dentro do sistema do cliente, só que para isso a gente também tem os sistemas que a gente atende, não é todo tipo de sistema que a gente indica para que o cliente faça. Então, os mitos mais comuns que a gente sempre ouve é nesse sentido. E também, pode falar, Fran. E outra coisa também, dentro desse quesito que a Dani falou, né, que o pessoal costuma, vai acontecer uma mágica do dia para a noite? Tem essa sensação também, né? E não é bem assim. Aí a gente cai naquela questão do comprometimento. Então, tudo que a gente depende do cliente, né? A gente precisa dividir as tarefas. Então, o cliente ele tem as informações que a gente precisa para trabalhar e a gente tem o processamento para poder entregar para o cliente. Então, é essa parceria. Então, todo serviço que você contrata tem que ser uma parceria mesmo, para caminhar junto, para conseguir avançar e conseguir trazer essas soluções. Porque essa organização do financeiro, ela sempre vai passar por etapas. Sempre vai ter etapas. Ah, vou pegar só o contas a pagar? Vou, mas sempre tem uma etapa ali dentro desse processo. Então, se o cliente ele está comprometido em fazer esse movimento de se organizar, esse movimento de ter condições de olhar para um número e conseguir pensar num futuro para o negócio, pensar num futuro para a empresa, é porque ele conseguiu se comprometer a entregar as informações necessárias também. Né? A gente tem que caminhar por esse lado. A gente até brinca que o combustível para que rode, né, esse financeiro é a comunicação. Porque para a gente lançar, isso é tranquilo, mas não é só lançar entrada e saída. A gente faz uma configuração do plano de contas, que também é personalizado por empresa, para você bater o olho e saber o dinheiro entrou de tal forma e saiu para tal coisa, eu estou tendo lucro ou prejuízo. Porque não adianta de nada a gente fazer esse registro e você não olhar o relatório e não entender. Então, se você tem uma boa comunicação para passar para nós, né? Tudo que entrou, a data que entrou, para quem foi fornecedor ou cliente, são as informações básicas. Você vai ter um relatório aí de qualidade, né, para você tomar as decisões em cima disso. E também, já finalizando aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, que a gente conversou aqui hoje, ou conhecer alguém que precisa desse serviço, lembra da gente, só nos indicar, mandar mensagem. E uma coisa que a gente nem tinha combinado antes, mas vou oferecer aqui para vocês que estão participando, e a gente estende até o dia 30 de setembro, é um diagnóstico gratuito. Você não vai gastar com nada, e a gente vai fazer essa avaliação para você.
qual é o seu cenário atual e quais as indicações que a gente dá. A gente entrega esse relatório pronto, que você precisaria executar para começar essa organização financeira aí na sua empresa. E é isso, pessoal. A gente tem esse serviço também dessa terceirização financeira. Se você tiver se interessado, né, entre em contato com a gente. Aqui no Instagram tem o nosso WhatsApp também, para você entrar em contato, para a gente trocar essa ideia e ver o que a gente pode fazer para ajudar aí na sua organização financeira e trazer essa liberdade de conseguir olhar para os números e enxergar um futuro, né? Muito obrigada a todo mundo que participou, obrigada a todo mundo que perguntou também, né? Então, obrigada, gente, pela participação de vocês. A gente espera agregar um pouco mais aí no decorrer dos dias e eu espero vocês na próxima live. E obrigada pela participação de vocês. Nossa próxima live, quinta-feira que vem, tá? Já estamos divulgando, então, mais uma vez, a gente reforça. Vocês participam, vamos ter participação especial de uma parceira nossa, também sobre gestão financeira, mas com um olhar mais aprofundado. Então, fica aí o convite para vocês, quinta-feira que vem, ao meio-dia, certo? Tchau, tchau, Obrigada, pessoal. gente. Tchau.